Hi folks, welcome to today's class, which is about the present simple tense. Bom, esse tempo verbal, o presente simples, apesar de não ser muito complexo, ele pode ser um pouco traiçoeiro para a gente, para nós brasileiros. E eu vou tentar deixar tudo muito claro, ser muito didático nessa aula, porque eu acho que aqui tem um divisor de águas na maneira como a gente, concebe a língua, entende a língua, percebe a língua. Muito bem, eu vou começar a explicação de hoje mostrando alguns exemplos de frases que nós já criamos anteriormente nesse processo que a gente vem até hoje, com there is, there are, com presente simples do verbo to be, com present continuous e com would like, que são exemplos que eu acredito que todos vocês vão compreender muito bem. O primeiro deles é a seguinte frase: you are a good person. O segundo é it's an old bike. There is a lot of violence in the world. There are few people in the North Pole. She is studying Russian at the moment. And they would like to build a house. Bom, toma um minuto, dá uma pausa aí, esse procedimento a gente vai fazer algumas vezes agora. Dá uma pausa aí, estude essas frases com cuidado. Observe cada uma delas e eu vou fazer a seguinte pergunta. Você dá a pausa no vídeo e você faça para mim a interrogativa de todas essas frases. Muito bem, a resposta é a seguinte. Da primeira pergunta, da primeira frase seria are you a good person? Da segunda, is it an old bike? Da terceira, is there a lot of violence in the world? Are there few people in the North Pole? Is she studying Russian at the moment? E finalmente, would they like to build a house? Então deu para a gente perceber o seguinte: o verbo auxiliar, sobre o qual a gente já falou, está em todas essas frases, não é? Então ele é o verbo to be na primeira, o verbo to be na segunda, é o verbo to be na terceira e na quarta e na quinta. A única exceção desse grupo é a última frase, cujo verbo auxiliar é would, que a gente aprendeu quando a gente estudou would like, não é? Um dos verbos mais importantes da língua inglesa, juntamente com o verbo to be. Muito bem. Se eu for fazer a negativa, então eu peço a vocês que pausem o vídeo, tomem o tempo e façam a negativa dessas frases que a gente vai ver agora qual será a resposta. Pois bem, na primeira seria you aren't a good person. A segunda, it isn't an old bike. There isn't a lot of violence in the world. There aren't few people in the North Pole. She isn't studying Russian at the moment. E finalmente, they wouldn't like to build a house. Isso porque a gente, para fazer a negativa, precisa do verbo auxiliar e a gente junta esse verbo auxiliar com a partícula not. Então, no caso do verbo to be, am not não se contrai. Are not vira aren't. Is not vira isn't. E finalmente, would not vira wouldn't. Ok? Muito bem. Então agora, eu queria que vocês prestassem atenção à seguinte frase. They live in New York. Muito bem. E nos seguintes segundos que vão se passar aqui, eu gostaria que vocês percebessem o seguinte, pensassem um pouquinho, como que eu faço a interrogativa, ou a negativa interrogativa dessa frase? They live in New York. Se você precisar, pausa o vídeo, que eu vou estar por aqui. Muito bem. Então aqui entra a primeira questão sobre as coisas importantes que você precisa compreender sobre o present simple tense. É que ele tem um elemento invisível. Na frase afirmativa, você não vê o verbo auxiliar, porque o verbo auxiliar nessa situação aqui não é o live. Você não fala live they in New York e they liven't
in New York. Isso não existe na língua. Talvez porque isso virar um angu de caroço imenso, eles resolveram, os grammarians, os gramáticos da língua, na medida que a língua foi evoluindo, eles resolveram escolher um verbo, é uma convenção da língua, e usar esse verbo como verbo auxiliar exclusivamente para o tempo do presente. Então, quando eu falo convenção, é porque, obviamente, ninguém nasce sabendo, não é? Quando você escuta uma frase em inglês, a primeira coisa que você vai fazer é compreender. Se você percebe a língua, entende a língua, você reconhece os padrões da língua. E, obviamente, uma frase como essa, se alguém disser essa frase para mim, they live in New York, a primeira coisa que eu vou entender é que essa frase está sendo dita no presente simples. E aí me vem a seguinte lógica, dedução. Então, no presente simples, a convenção da língua inglesa diz que o auxiliar do presente simples é o verbo do. Do, e para a terceira pessoa, does. Muito bem, então como é que isso funciona? Então quando eu tenho uma pergunta, eu tenho que puxar o verbo auxiliar lá do além e colocar ele na frase. Então a minha pergunta viraria: do they live in New York? E a negativa, como a gente já viu anteriormente com o funcionamento dos verbos auxiliares, eu vou juntar o auxiliar com a partícula not. No caso, do plus not vira don't. Consequentemente, a negativa é they don't live in New York. E a negativa interrogativa é só, vir da negativa e alterar, inverter a posição do sujeito e do verbo auxiliar. Então ela ficaria don't they live in New York? Muito bem. Então, olha só, o que eu quero que fique muito claro para você é o seguinte: nas frases no presente simples, afirmativas, o auxiliar não está na frase. Eu tenho que saber, ter esse conhecimento percebe? Porque quando ela vira interrogativa, negativa ou negativa interrogativa, você vê o auxiliar na frase, ele está aí. Do they don't they. Então você enxerga ele. O único lugar onde ele não está na frase é na afirmação. Muito bem. Então essa é uma coisa importantíssima de você compreender sobre o presente simples. Uma terceira coisa que é importantíssima de você aprender é que a gente viu que o verbo to be a gente conjuga, não é? A gente fala I am, you are, he, she, it, is. We are, you are, they are. Então esse verbo tem 3 formas no presente, não é? Para nossa grande alegria, os verbos no presente simples em inglês só são conjugados em um único lugar, que é a terceira pessoa do singular. Mais claramente, she, he, it. Ok? Então eu vou dar um exemplo, o resto a gente nada de braçada, porque quando eu aprendo o infinitivo de verbo, automaticamente eu já sei a conjugação desse verbo para 5 dos pronomes do sujeito. Eu sei para I, para you, para o plural we, para o plural you e para o plural they. Então se eu tenho um verbo, por exemplo, como o verbo live, ele vai ser I live, you live, we live, you live, they live. Só que na terceira pessoa o verbo ganha um apêndice. E esse apêndicezinho é um S, que não tem nada a ver com plural. Nada a ver. Isso não é plural. E ele só é conjugado para a terceira pessoa do singular. Então eu vou aqui declinar o verbo to live do começo ao fim. Seria I live, you live, she, he, it lives, we live, you live, they live. Ok? E isso funciona com todos os outros verbos. Essa S na terceira pessoa do singular vai variar. Se é um verbo como play, vira plays. Se é um verbo como like, vira likes. Se é um verbo como see, vira sees. Se é um verbo como study,
que termina em Y, mas é precedido de consoante, eu deixo cair o Y e vira yes, mas isso não se pronuncia assim, simplesmente studies, ok? Muito bem, então a gente já viu a questão do elemento invisível, a gente já viu a questão do auxiliar, da necessidade do auxiliar, e agora a gente viu essa questão da conjugação. Com relação à conjugação, eu quero dar um exemplo muito necessário para a nossa aula de hoje, que é exatamente do verbo do. O verbo do e go, eles têm uma proximidade nesse lugar, porque como eles terminam em O, a terceira pessoa você não simplesmente coloca um S, você coloca um ES. Então a conjugação do verbo, por exemplo, go, fica I go, you go, he, she, it, goes. We go, you go, they go. Com o do acontece a mesma coisa. I do, you do, he, she, it, does. We do, you do, they do. Beleza, e eu falo isso porque o verbo auxiliar, não é? É o do. Então ele para primeira pessoa, segunda pessoa do singular, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural, ele é do. Mas para terceira pessoa do singular, ele é das. Ok? Então, muito bem. Então, agora aqui vem mais uma coisa que você deve aprender sobre o presente simples. Bom, isso aqui é uma coisa que eu inventei, essa nomenclatura. Bom, eu fiquei tentando entender como explicar isso melhor, não é? Pois bem, quando a gente viu lá atrás sobre os verbos de uma maneira geral na língua, eu falei para vocês que existe 3 verbos auxiliares ordinários, que têm um significado corriqueiro, cotidiano, que são traduzíveis por si só e que podem ser usados com outros verbos auxiliares e modais, por exemplo. E falei dos verbos modais. Muito bem, o primeiro verbo auxiliar ordinário é o to be, o segundo é o do. Significa que o do, ele tem um significado, ele é fazer. Muito bem, e se eu quiser fazer uma frase com o verbo do no presente simples? Então eu vou falar, por exemplo, você faz exercícios físicos. Então eu falo you do exercises. Beleza, então nessa frase you do exercises, o verbo do tem um sentido, é o sentido de fazer, ele é traduzível, não é? E se eu quiser fazer a pergunta? Então, se eu quero fazer a pergunta, eu tenho que usar o recurso que é a demanda da língua. Eu preciso do verbo auxiliar. O verbo auxiliar para o presente, como a gente está vendo aqui, é o do ou does. No caso do sujeito you, é do. Então, o que eu faço? Se eu tenho a afirmativa you do exercises, a pergunta será do you do exercises? Na pergunta do you do exercises, esse primeiro do, ele tem tradução? Porque o segundo a gente já viu que é o verbo principal da frase, não é? É o do funcionando como verbo ordinário, no sentido de fazer. Mas no primeiro, quando eu pergunto para você, do you like cinema? Esse do faz você gosta de... Não faz o menor sentido, concorda? O que eu quero dizer é que o verbo do ou das como auxiliar não é traduzível, não tem significado nenhum. A única coisa, informação que ele veicula é que a pergunta está sendo feita para você no tempo presente. Por isso que eu digo que é uma convenção. Ninguém cai numa língua e fala, entendi, they live in New York, é tempo presente. Não, a gente aprende, isso é um processo de aprendizado, percebe? Então, quando eu falo para você, do you do exercises, esse primeiro do só está me informando assim, é uma pergunta no presente. Então, quando você estiver lá conversando, lá com os gringos e tal, e alguém virar para você e falar assim, fulano, do you... Você fica lá, esperando, para entender o que vem, percebe? A única coisa que você pode entender até aí, do you, é que essa pergunta está relacionada ao tempo presente. Se eu viro para você e falo assim, you don't... Você só sabe que é você não no presente, mas você ainda não entende do que eu estou falando, porque eu não te dei o verbo principal ainda.
Então, no caso do you do exercises, a pergunta seria do you do exercises? You don't do exercises? Don't you do exercises? Ok? Então, olha só, o verbo to do no tempo presente cumpre o que eu chamo de a double role, que é um papel duplo, não é? Ele vai funcionar como auxiliar e ao mesmo tempo como verbo principal. Como verbo auxiliar, ele só veicula a informação de que isto está no presente. Como verbo principal, ele te dá a questão semântica da frase, o sentido da frase, que é o fazer exercício. Ok? Muito bem. Antes da gente seguir, a gente vai ver um exemplo com a terceira pessoa, não é? Que também pode ser um pouco tricky, traiçoeiro. Muito bem, então eu vou colocar um exemplo assim. Ele faz muitas coisas. O verbo fazer tem a ver com atividade, com as coisas que você faz no seu dia a dia. Então, se você for falar ele faz muitas coisas, a formulação seria he does a lot of things. He does many things. Mas vamos manter esse exemplo. He does a lot of things. Muito bem. Então, does é o verbo principal, está te dando o conteúdo da frase, que é o fazer. E agora, como é que a gente resolve a pergunta? Então eu escuto he does, aí eu falo assim, uau, ele está falando uma frase no tempo presente. O verbo auxiliar do tempo presente, por convenção, é o do e o das, mas aqui a terceira pessoa, então, é o das. Então, como é que fica a minha pergunta? Então eu penso lá do céuzinho o das, não é? Porque é he, não é? Então fica does he. E aqui entra o pulinho do gato. Os ingleses e americanos, de modo geral, eu tendo a achar que eles são muito práticos e diretos, não é? Quando uma informação é dada uma vez, eles não ficam redundando, dando essa informação de novo e de novo. Não tem esse sentido, essa característica mais rebuscada que a gente vê um pouco nas línguas do latinas, não é? Como o francês, às vezes, o Molière tem até uma coisa, tem uma peça sobre isso, né? Desse rebuscamento da palavra, não é? Dessa frescura toda, desse maneirismo com as palavras. O inglês, de uma maneira geral, é muito direto. Então, se a informação já foi dada, ele tira ela do outro lugar. Então, se eu falo does he, eu não posso falar does he does a lot of things. Como eu já te informei que é terceira pessoa, através do auxiliar, eu volto o verbo para a forma presente dele pura. Então, a pergunta, se ele faz muitas coisas, seria does he do a lot of things? Consequentemente, a negativa é he doesn't do a lot of things. E a negativa interrogativa, doesn't he do a lot of things? Um detalhe aqui, a negativa interrogativa que eu falo aqui, eu insisto em falar nela e nos outros vídeos também, é muito parecido com o português, não é? É aquela pergunta que a gente faz um pouco retórica, não é? Que a gente pergunta já meio que sabendo a resposta. Eu falo, você não é fulano, porque eu estou te reconhecendo? Você não trabalha com inglês? Né? Então, no fundo, eu estou esperando lá uma resposta afirmativa, uma confirmação do meu pensamento, beleza? Então, se eu falo, doesn't he do a lot of things? É porque, de certa maneira, eu acho que eu já sei um pouco que a vida dele é bem atribulada, ele faz muitas coisas, ok? Muito bem, recapitulando, elemento invisível na frase afirmativa porque o auxiliar não aparece. Convenção, verbo to do, does como auxiliar. Junta com not, vira doesn't e don't. A conjugação, no presente simples, o único lugar onde o verbo é transformado, ganha um apêndice, é na terceira pessoa do singular, que é o he, she, it. E, finalmente, o verbo to do, por ser também um verbo ordinário, cumpre a double role, cumpre um papel, uma função dupla. Muito bem, eu espero que isso tenha ficado muito claro e eu espero que você agora volte aí, estude essas frases iniciais e perceba a diferença, não é? Porque em todos os exemplos iniciais que eu dei para vocês, com o verbo to be e com would, o auxiliar está na frase, então ele facilita o meu trabalho.
Só que quando eu chego no presente simples, o auxiliar não está na frase. Então nós brasileiros, às vezes entramos em pânico, não é? E eu começo a colocar o verbo to be onde ele não está originalmente. Ou às vezes eu até faço o contrário, não é? Eu estou fazendo uma frase com o presente simples, eu sapeco lá dentro o verbo to be, ou eu estou fazendo uma frase com o verbo to be e coloco lá o verbo do, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Muito bem. O presente simples, muito parecido com o português, a gente usa para quê? What is it for? Why do we use the present simple? Muito bem, a questão do uso, até certo ponto, é muitíssimo parecida com a nossa língua, com o português. Então a gente usa o presente simples para falar de fatos, de hábitos, coisas que eu faço corriqueiramente, que eu faço com uma certa frequência, que pode ser uma vez por semana, como uma vez a cada 10 anos, não interessa, né? Fatos históricos, fatos da vida. O Brasil produz petróleo, sei lá, Jamaica tem excelentes músicos, percussionistas, o que for. Cuba desenvolve projetos de medicina maravilhosos e por aí vai. Enfim, então, com relação ao uso, ele não é muito difícil. Tanto é que uma das maneiras, eu acho que mais proveitosas da gente aprender o presente simples e se acostumar com essa ideia é falar sobre a nossa rotina. Então, o primeiro exercício que eu mando para vocês aí nesse e-book é exatamente isso. Você passar pela sua rotina, falar para a gente, contar, falar para si mesmo o que você faz no dia a dia. Perceba, eu posso sintetizar a minha rotina por mais ou com praticamente, assim, digamos assim, 20 verbos, ou menos do que isso. Eu acordo, eu escovo o dente, eu tomo café, eu visto, a minha roupa, eu dirijo para o trabalho, eu paro para o almoço, bom, enfim, você pode sintetizar essa história. Bom, nós estamos aprendendo uma língua, né, pessoal? Então não vamos sintetizar nada nesse momento, não é? Vamos gastar. Então, uma dica para vocês, no exercício que eu mando e para vocês compreenderem essa questão da fluência, que eu volto a dizer, fluência é falar sobre aquilo que está acontecendo no momento, é conseguir explicar o meu dia a dia, as ações e as atividades que eu realizo com uma certa regularidade. A que horas você acorda, a que horas você levanta, a que horas que você sai da cama, você espreguiça na cama, você olha para o teto, encara o teto antes de sair da cama, você pensa no seu dia, você levanta, coloca o chinelo, anda para o banheiro, faz xixi, dá descarga, lava o rosto, enxuga a mão, entendeu? Eu vou destrinchando essa rotina para quê? Para que você, neste momento do seu aprendizado, ganhe vocabulário, sem o qual você não vai conseguir falar uma língua, concorda? Então, alguns exemplos eu vou passar aqui na rotina do dia. I wake up at 7 o'clock every day. Ok? I love breakfast. I have breakfast at 7:30. I work at home. Então eu não saio de casa. I work at home. I work on my computer. I teach online. São exemplos de formulações com presente simples, ok? Então eu simplesmente posso falar da minha rotina. Em um segundo momento, porque eu sei que a questão da conjugação é delicada e as pessoas, apesar de terem um número muito menor de verbos para decorar do que qualquer gringo aprendendo a nossa língua, a gente tende a esquecer a terceira pessoa. Então a gente tende a deixar o Szinho lá escondidinho. Então um excelente exercício é você, depois de falar da sua rotina, você falar da rotina de uma pessoa que você conhece. Da sua mulher, do seu marido, do seu filho, da sua filha, do seu cachorro, do seu chefe, não me interessa. Mas é uma excelente oportunidade para você praticar she e he ou it. Então você vai falar, oh, my son, he wakes up at 10 o'clock. He studies in the afternoon. He loves to play computer games, video games, e por aí vai. He doesn't like to wash the dishes, for example. Yeah? Então a gente pratica afirmativa, negativa e vai se acostumando com a terceira pessoa, ok? Um segundo exercício que eu dou
nesse file, nesse arquivo que eu mando para vocês do presente simples, do present simple, é exatamente aquilo que fala sobre frequência. Então eu tenho os advérbios de frequência. Os advérbios de frequência eu vou listar aqui alguns para vocês. Sometimes, always, occasionally, never, usually, seldom, rarely, hardly ever, scarcely ever, never, acho que eu já falei, né? Bom, enfim, são exemplos de advérbios de frequência. Se eu te pergunto quantas vezes por semana você nada, você não precisa usar advérbio de frequência se você me responder 2 vezes por semana, não é? Quantas vezes você nada por semana? 2 vezes por semana. É diferente de falar, eu nado frequentemente. Perdão. Então, a pergunta e a resposta com o advérbio de frequência são construídas da seguinte maneira. A pergunta clássica é com um advérbio que significa frequentemente, que tem um sinônimo. Você pode falar frequently, mas o mais comum é o often, que também pode ser dito como often. Eu posso pronunciar o T ou não. Fica a seu critério, né? Então a pergunta seria: How often do you parará? How often do you study English? How often do you travel? How often do you visit your parents? How often do you go to the movies? Ok? Muito bem. Então, tá bom. Então a resposta com o advérbio de frequência, eu vou trabalhar com a ideia, por exemplo, do nunca. Por exemplo, eu nunca vou ao cinema, que é uma coisa bem triste, né? Então vamos dar esse exemplo. Eu falo, eu nunca... eu nunca como açúcar, por exemplo. Um bom exemplo. Tá, então como é que eu falo? I eat sugar. Eu como açúcar. Presente simples. Não tem auxiliar na frase. I eat sugar. Como é que eu pergunto então? How often do you eat sugar? Aí eu vou te dar um segundinho aqui. Responde para mim, eu nunca como açúcar. Onde você colocaria o advérbio de frequência? Pois bem, esse advérbio de frequência deve vir antes de um verbo ordinário, né? Que não tem outra função. Então, se eu tenho a frase I eat sugar, se eu for falar que eu nunca como açúcar, eu literalmente vou falar I never eat sugar. I sometimes eat sugar. I always eat sugar. I occasionally eat sugar. E por aí vai, ok? Mais um exemplo. Eu quero saber com que frequência eles viajam para os Estados Unidos. Então, eu penso, they travel to the USA. Eu quero perguntar, com que frequência? Então, eu vou pegar lá o how often, não é? Mais um WH noun que a gente está usando aqui. How mais often, não é? Então, eu falo, how often do they travel to the USA? E aí eu vou falar, eles viajam, eles dificilmente viajam para os Estados Unidos. Então esse seria, por exemplo, hardly ever. Ou então seldom. Então, onde você colocaria esses advérbios de frequência nessa frase? They travel to the USA. Seria então, they seldom travel to the USA. They hardly ever travel to the USA. Ok? Agora, o advérbio de frequência, a gente fica por aqui com ele. Ele tem uma diferença que é a seguinte: quando eu tenho um verbo auxiliar, eu tenho que colocar ele depois do verbo auxiliar. Então, se eu tenho, por exemplo, a seguinte formulação: eu estou atrasado. I am late. Ok? O verbo to be é o verbo auxiliar dessa frase, não é? I am late. A pergunta seria: am I late?
I am not late, ok? Muito bem, então ele é o verbo auxiliar. Então o advérbio de frequência tem que vir depois do verbo auxiliar. Então eu falo I am never late. I am always late. I am sometimes late. Ok? Um outro exemplo com o verbo to be, vamos fazer uma frase no presente contínuo. Eu falo, she is saying that. Ela está dizendo aquilo. Ela está dizendo isso aí. She is saying that. Aí como é que eu falo ela está sempre dizendo aquilo? É she always is saying that, é she is saying always that, é always she is, não, é depois do verbo auxiliar, antes do verbo comum. Então eu falo she is always saying that, ok? Uma frase, um exemplo com would like, para ficar bem completo. Eu falo he would like to speak French. He would like to speak French. Então a gente já viu que would é um verbo auxiliar, não é? Então eu vou falar, ele às vezes gostaria de falar francês, não é sempre, mas às vezes ele gostaria de falar francês. Então onde é que eu vou colocar o sometimes? He would like to speak French. Então é depois do auxiliar e antes do verbo comum. Então ele vai ser he would sometimes like to speak French. Ok? Bom, olha só, o presente simples é um verbo muitíssimo utilizado, a gente tem que ter muito conforto com ele. No arquivo que eu mando para vocês, eu dou várias situações e encontro vários contextos com os quais, ou nos quais ele deve ser usado e pode ser usado. Um último exemplo que eu vou dar aqui é dos verbos dos sentidos, não é? Que eles são muito usados em inglês, são os verbos to feel, que tem a ver com tato, to sound, que tem a ver com audição, to smell, que tem a ver com olfato, to taste, que tem a ver com paladar, e to look, que tem a ver com olhar. Então, por exemplo, eu escuto, eu passo na sua cozinha e você está fazendo uma comida deliciosa e aquele cheiro tá maravilhoso, aí eu cá no português sapeco lá, tá cheirando esse negócio aí, né? Tá cheirando bem essa comida, não é? Em inglês a gente não fala tá cheirando, a gente fala cheira bem, ok? Então a formulação seria it smells good. Então não são verbos que a gente geralmente usa, lembra lá, são stative verbs, né? São verbos que falam de estado e não de ação, então eles não são usados no ING, então o universo mais confortável para eles e mais provável para eles é do presente simples. Se eu ligo para você e eu tenho a sensação através da sua voz que você está triste, ou que você está muito feliz, tanto faz. E quando eu desligo o telefone, aí eu vou fazer um comentário para minha parceira, para o meu filho, eu não sei, para alguém, eu viro e falo assim, aquela pessoa, ela soa triste. Então eu posso falar, she sounds sad. Não, ela está soando triste, ok? Então tem lá também o exercício desse verbo, né? Desses verbos dos sentidos. De uma maneira geral, eu acho que assim, a solução para esse tempo verbal é a prática, é fazer muita prática. E volto a dizer, esse estudo comparativo nos tira do buraco. Então entender quando eu estou falando I am, quando eu estou falando I am working, quando eu estou falando there is a man working, quando eu estou falando he would like to work, e quando eu falo he works, que não tem nada entre o sujeito e o verbo, ok? Esse é o universo do presente simples. I hope you have understood the lesson. I know it's not very simple, but I think, well, I did my best to explain very clearly to you. Any doubts, you know where to find me, okay? Take very good care of yourselves, enjoy the exercises, and I'll see you soon. Bye.